Deuteronômio capítulo 4. Diga assim comigo: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. A partir do verso 1. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para o cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus. Eu vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal-Peor. A todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor, o teu Deus, exterminou do meio de ti. Mas todos vós que vos chegastes ao Senhor, o vosso Deus, hoje permanecem vivos. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. Diga assim comigo: o Senhor tem uma terra de verdades preparada para que eu possua. Toca no seu irmão e diz assim: é tempo de possuir a terra. Não a que você quer, mas a que o Senhor tem para você. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse Deus que trabalha nos contrapontos da fé, de um Deus que estabelece limites sobre o seu povo, mas que ao mesmo tempo Ele é um Deus ilimitado. É por isso que a compreensão da palavra nos indica um Deus que é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Tudo foi criado por Ele, e tudo foi criado para o louvor da glória dEle, como fala lá em Colossenses. Então o Deus que nós servimos é um Deus que nos dá limites, mas Ele é um Deus ilimitado. Ilimitado no seu amor, porque Ele nos amou antes que nós o amássemos. Porque Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que quando nós crescêssemos nele, pudéssemos encontrar a vida eterna. Um Deus que nos amou, mesmo quando nós não merecíamos amor algum. Um Deus que toca aquele que ninguém quer mais tocar. Um Deus que levanta o paralítico. Um Deus que devolve a visão ao que está cego. Um Deus que devolve a audição ao que não ouve. Um Deus que devolve a fala àquele que é mudo. Esse Deus é um Deus de amor. E esse Deus tão amoroso e tão fofinho está aqui hoje. E Ele quer abraçar você e dizer que você é muito precioso para Ele, amém? Se você estiver perto de alguém, você tiver intimidade, dá um abraço nele aí. Diz assim: foi o Deus fofinho que mandou te dar um abraço. Você já deve ter ouvido aquela expressão que diz assim: tudo na vida tem limites. Vamos dizer de novo, tá? Aquela expressão que diz assim: tudo na vida tem. Tudo na vida tem. Gente, vocês já conviveram com alguém que às vezes passa do ponto no limite que a gente dá? Quem é que já conviveu com alguém assim? Levanta a mão aí. O irmão ali quase dá um salto solto para frente. Eu entendo. Gente, é difícil a gente conviver com pessoas que são assim. É ou não é difícil? Pode entregar, esse é o momento, gente. Bota para fora, desabafa, é muito difícil. Pessoas que não têm limites, a gente dá até um certo limite, mas a gente dá a mão, como é? Eu estou cheio de... A gente dá a mão e alguém quer o quê? O pé. Eu estou cheio de ditados hoje. A gente dá a mão, a pessoa quer o pé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os limites, eles só aumentam de acordo com o aumento da intimidade. Assim é na nossa relação com o Senhor, porque o nosso Deus é ilimitado, mas Ele nos dá limites. Então, à medida que eu me aprofundo na minha intimidade, Ele aumenta o meu limite.
Quando eu me aprofundo na intimidade, Ele aumenta o meu limite. E esse Deus que nós amamos e que nos ama, é um Deus que sempre tem algo para nós que é ilimitado. Mas Ele sabe que se nos desse uma carta também para que fôssemos ilimitados, a gente se estragaria, porque a gente não sabe trabalhar com aquilo que a gente tem. Na semana passada eu falei um pouco sobre quando o povo de Deus está lá no final do livro dos Números, chegando próximo à terra prometida. Deus começa a falar para Moisés que algumas delimitações, amém, delimitações, aleluia, precisam ser feitas. Então ele começa a dizer, a tribo de Benjamim pode ficar daqui até aqui, a tribo de Judá daqui até aqui, a tribo de Rúben daqui até aqui. E ele começa a dar esses limites. E por que ele está dando limites? Porque era uma terra muito vasta. Então para onde as pessoas olhavam, elas viam terra. Só que se Deus não fala assim, o seu lugar é desse lugar até esse, as pessoas iam deixar muitas vezes de querer construir onde Deus já deu, para conquistar aquilo que ainda não tem. E esse é o grande problema de muita gente que não tem limite. Deus te deu algo, te deu uma terra, um casamento, um ministério, uma família, um trabalho, para que você construa coisas preciosas sobre ele. Mas você está tão preocupado na próxima terra que você quer conquistar, que você deixa que a terra que você já tem permaneça apenas como um campo árido e improdutivo. Você é responsável por fazer prosperar tudo aquilo que Deus te deu. Amém, igreja? Maridos, vocês são responsáveis por fazer a sua esposa prosperar. Esposa, você é responsável por fazer o seu marido prosperar. Pais, vocês são responsáveis por fazer os seus filhos prosperarem. O problema é que por muito tempo a prosperidade foi ensinada na igreja de uma maneira errada. E a gente aprendeu que prosperidade é ganhar dinheiro, prosperidade é ficar muito rico, é ter bens, e isso é uma grande bobagem. Prosperidade não é tudo que você quer, não é ter tudo que você quer. Prosperidade na Bíblia é ter tudo que você precisa. Por isso que Mateus capítulo 6, Jesus diz, buscai em primeiro lugar as coisas do alto, e todas as coisas que vocês precisam lhes serão acrescentadas. Essa é a prosperidade, é você ter a medida, o limite do que você necessita. É por isso que quando o Senhor ele trabalha no nosso coração dessa maneira, Ele estabelece em nós alguns objetivos, alguns sonhos, algumas metas, e são coisas que vêm do Senhor. Só que nós precisamos pegar tudo isso e colocar diante de Deus e perguntar: Senhor, antes de ir para o próximo nível, como eu primeiro preciso construir dentro desse nível? O texto que nós acabamos de ler, de Deuteronômio capítulo 4. O povo acabara de entrar na terra prometida, estavam sendo estabelecidos, cada um na sua porção de terra. E agora Deus está falando através de Moisés sobre direções, e Moisés deixa claro que, como um pai de destino desse povo, ele está trazendo verdades que o Senhor estabeleceu e que serão inegociáveis. Então, se você quer que o seu limite relacional possa ser estendido com alguém, você precisa ter mais intimidade. Se você quer que o seu limite relacional seja expandido com Deus, você tem que ter mais intimidade com... Meu Deus do céu. Um de cada vez agora, vamos lá, a próxima chance. Você tem que ter mais intimidade com... Eita, que bonitinho. Gente, você pode espernear, você pode gritar, você pode chorar, e nada vai acontecer na sua vida de diferente. A única forma de você viver algo diferente com o Senhor é você entrar no seu quarto, fechar a porta e em secreto buscar o teu Pai, que no secreto vai te recompensar. Ele vai te responder. Porque nós achamos que ser abençoado por Deus é ser colocado na evidência. Mas às vezes a maior bênção que Deus pode dar sobre a tua vida é te esconder das pessoas, é te esconder nele, é te guardar nele. Então, se você quer aumentar o seu limite com o Senhor, você tem que ter mais intimidade.
Porque a falta de limites, ela gera um desequilíbrio. E todo desequilíbrio gera uma desarmonia. Porque sem esse equilíbrio, sem essa harmonia, ou seja, sem os limites, a queda é uma questão de tempo. Se você hoje tem andado na sua vida num nível de desequilíbrio, de falta de limites, infelizmente, a queda é uma questão de tempo para você. Só que louvado seja o Senhor que hoje, você ouvindo essa palavra, vai poder realinhar tudo aquilo que está desalinhado na sua vida. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Dá uma sacudida no teu irmão e fala assim: hoje é um dia de alinhamento. Quem aqui já dirigiu um carro quando ele estava desalinhado? Levanta a mão para dar uma olhada aí. Como eu sou uma pessoa expert em automóveis, né? Hashtag só que jamais. Mas isso eu sei. Me critiquem. Quando o carro está desalinhado, ele começa a puxar mais para um lado. Receba aí. Ele começa a puxar mais para um lado. Então, quando você está dirigindo e você pega uma reta, ainda assim você precisa continuar com as suas duas mãos, né, na direção. E é importante que você continue todo o tempo, em nome de Jesus, para que você continue vivendo os planos de Deus aqui nessa terra. Mas você começa a sentir que mesmo estando numa estrada reta, algo começa a te puxar para um caminho que não é o caminho reto. E você precisa fazer esforço para manter o carro reto. Isso acontece porque o carro está desalinhado. Mas quando você olha, quando você para o carro e desce, se não for um desalinhamento muito exagerado, você olha para o carro e você não percebe desalinhamento. Porque quando ele está parado, ele dá a sensação de segurança. Ele não fica torto. É só quando ele anda. Assim é a nossa vida. Às vezes nós estamos desalinhados e nós não entendemos porque é que Deus está nos forçando para que a gente se mantenha no caminho reto. E a gente não entende, parece que Deus só força a minha vida. Parece que Deus só puxa quando é comigo. Parece que para todo mundo é mais fácil. Mas quando é comigo, não, Deus sempre está puxando, é porque você está desalinhado. E Deus não quer que você bata, cara. Deus não quer que você seja destruído num acidente. Aí sabe qual é o desejo de Deus? É que você entenda que para que você seja alinhado, você tem que parar, ir até um especialista. E lá, você vai ser colocado numa máquina de alinhamento. E aí o carro, ele é alinhado. Quando nós estamos na casa de Deus, andando com pessoas que são especialistas em coisas que eu estou passando, porque eu preciso aprender com quem já sofreu o que eu sofri. Então eu começo a ter a minha vida alinhada novamente. É por isso que lá na carta de Tiago, ele fala da necessidade de confessarmos uns aos outros o nosso pecado, para que exista cura. Por quê? Porque quando eu vivo a promessa de 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas em Tiago 5 ele fala: confessai os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Porque quando você confessa a Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa para outro, você é curado. E é quando você é curado que você é realinhado. Quem está me entendendo, diga um amém aí. Vai fazer sentido daqui a pouco. Em nome de Jesus eu creio, amém. O grande problema é de que nós temos permitido que algumas coisas permaneçam nos desalinhando, nos impedindo de estar dentro de um limite governamental do Senhor. E nós começamos a ter uma vida que diz que está na estrada de Deus, mas que sempre está puxando para o lado do acostamento, sempre está puxando para o lado da mureta. É por isso que tantas pessoas promissoras acabam se envolvendo em verdadeiros desastres na sua vida. Terça-feira eu estava doente. Cheguei de viagem domingo. E eu preguei aqui domingo. Foi uma bênção estar aqui com vocês.
mas eu não estava ouvindo nada. Então, se você falou comigo domingo e eu não respondi, por favor, não é porque eu fiquei ruim, não, é porque eu estava sem ouvir mesmo. Então, tem irmão que estava falando comigo, não sei o que, eu estava só assim, ó. Se me pediu dinheiro emprestado, meu irmão, por favor, desconsidere, em nome de Jesus. Eu não estava ouvindo o que você estava falando. Não vai dar certo. E aí, quando eu cheguei em casa, eu disse, Mores, eu estou com o meu ouvido doendo muito. E aí eu comecei a ficar muito congestionado, garganta inflamada. E aí eu passei a semana todinha, Mores me dando remédio, cuidando de mim. Não pude nem ir para o meu futebol terça-feira, gente, como foi doloroso viver tudo aquilo. Futebol realmente caiu o nível de produção terrivelmente, porque faltou a estrela daquele lugar, que sou eu. Quem disser contra é invejoso e tem que se converter. Gente, mas eu estava mal. Aí na terça-feira à tarde, Mores deixou, ó, você toma esse remédio aqui de tal hora e tal. Aí eu tomei um remédio à tarde que me deu sono. Fiquei com muito sono. Aí eu me deitei na rede lá na varanda, aquele ventinho bom, e eu dormi. Dei uma cochilada ali de uns 40 minutos na rede. E gente, eu acordei ouvindo a voz de Deus. Mas eu ouvi de uma forma assim muito, sabe, real. E a voz dizia assim: o espírito de Saul precisa ser derrubado na igreja. Gente, eu dei literalmente um pulo da rede. E vocês não sabem o que é para um gordinho dar um pulo numa rede. É algo sobrenatural. Porque para um gordinho levantar de uma rede de maneira natural já é muito difícil. Você tem que colocar os pés no chão, segurar na rede e levantar. Meu Deus, está filmando, eu esqueço. Por favor, ninguém pega essa parte e faça uma figurinha não, viu? Em nome de Jesus. E eu fico dando ideia. Meu Deus do céu. Misericórdia, viu? Gente, mas eu pulei da rede literalmente. Nunca mais, eu não sei se eu vou conseguir fazer aquilo de novo. Eu pulei da rede sem esse movimento ridículo. E Deus falou comigo: o espírito de Saul precisa ser removido do meio da minha igreja. E eu fiquei sem entender aquilo. E Deus me disse, eu vou falar disso daqui a pouco, mas só para vocês entenderem. E Deus me disse assim: o espírito de Saul, meu filho, você identifica em 3 coisas em alguém. São pessoas que têm um começo promissor, um meio desastroso e um final trágico. Você, assim como eu, já deve ter visto várias pessoas que no começo da caminhada você dizia: cara, essa pessoa é diferenciada, tem uma unção diferente sobre ele. Esse pode ser um líder de célula, esse vai ser um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre. Mas aí no meio do caminho, a pessoa começou a dar alguns sinais de tentar fazer as coisas da sua própria maneira. E infelizmente teve um final desastroso. Eu vou me aprofundar nisso daqui a pouco, mas desde já eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Que todo espírito de Saul bata em retirada da sua vida agora, na autoridade do santo nome de Jesus. Você não vai ser apenas alguém de um começo promissor. Você vai ser alguém que vai terminar a sua carreira nessa terra guardando a fé, e você vai ver os portões celestiais sendo abertos e você entrará nesse lugar, amém? Talvez você se identifique com isso e esteja pensando: pastor, eu estou percebendo isso e eu estou na etapa de um meio. Eu estou percebendo que eu estou no meio dessa situação, num meio desastroso. E esse meio desastroso quer me levar para um final trágico. O começo da vida de Moisés não foi o mais fácil. E o final aparentemente parecia não ter sido também. O início da vida de Jesus não foi o mais fácil.
E o final também parecia não ser tão bom assim. Mas assim como a palavra que hoje foi liberada, aqueles homens viram o que Estevão viu: o céu aberto e o Senhor do seu trono dizendo: eu estou com você. Hoje eu quero que você saiba que a sua vida talvez possa estar um desastre, mas hoje Deus está abrindo as cortinas do céu para dizer: eu vou mudar a sua história hoje. Eu vou remover o espírito de Saul de dentro da sua casa, de dentro da sua empresa, de dentro da sua igreja, e você terá o final que eu preparei para você. Quantos aqui creem nisso? Dê um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, mas se eu quero ser livre das coisas que não me fazem entender os limites que o Senhor me deu, eu preciso compreender algumas verdades. Primeiro, precisamos abandonar os nossos diabos de estimação. Misericórdia, pastor, é nada. A palavra diabo significa divisor, separador. Tudo aquilo que te separa do propósito que Deus um dia estabeleceu sobre a sua vida é um diabo na sua história. Existem pessoas que estão na igreja servindo, dedicando-se, entregando a vida ao Senhor, e dizem: Deus, me dá um trabalho, me dá um emprego. E quando alcançam o trabalho, quando conseguem um emprego, se afastam da casa de Deus. Existem pessoas que dizem: Senhor, coloca alguém na minha vida, alguém que venha de Ti, um homem de Deus. Os homens dizem: coloca uma mulher de Deus. Mas quando Deus coloca, ou talvez você acha que Deus colocou, você começa a ter mais tempo com essa pessoa do que com o Senhor. Você se preocupa muito mais com o que essa pessoa vai achar ao teu respeito do que com o que Deus acha ao teu respeito. E a gente começa a guardar uns divisores de estimação. A gente começa a colocar isso dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. E quando a gente menos percebe, a gente já está tão distante do Senhor que a gente nem sabe como é que foi embora. E não consegue mais voltar. Gente, sabe qual é um dos maiores prazeres da minha vida? É vendo pessoas que haviam desistido do seu chamado sendo reposicionadas no lugar que Deus tinha para elas. Porque eu não acredito num Deus de meias verdades. Eu acredito num Deus de verdades completas. E se o Senhor liberou uma palavra profética um dia sobre a tua vida, eu quero declarar sobre você: essa profecia ainda está em acordo com o céu, e você precisa se reposicionar para viver o destino profético que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Balança o teu irmão e diz assim: se reposicione, cara. Diga assim: acorda, desperta, sai desse lugar de letargia. Você precisa ouvir a voz de Deus Todo-Poderoso, e não a voz dos deuses que você elege sobre a sua vida. Sonhos, projetos, metas, todas essas coisas não podem ser maiores do que o propósito que o Senhor tem. Tudo aquilo que está trazendo divisão em sua vida é um diabo, e você tem que remover isso do seu caminho. Amém? 1 João capítulo 5, verso 18 diz assim. Preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Não, antes de ler esse texto, por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 10. Coríntios, que fica aí depois de 1 Coríntios. Está entre Gênesis e Apocalipse.
2 Coríntios capítulo 10. A partir do verso 3, diz assim: pois, embora andando na carne, não militamos segundo a verso 4. As armas da nossa milícia não são, mas sim poderosas para destruição de fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência em algumas versões deve estar escrita: derrubamos sofismas. Sabe quais são esses sofismas? Quais são esses pensamentos, esses raciocínios? São as mentiras que estão impregnadas na sua mente como se fossem verdades, acerca de Deus e acerca das coisas que Deus tem para você. Então o inimigo começa a colocar mentiras sobre a sua vida, e você em algum momento passa a acreditar que as mentiras são a sua verdade. Então ele diz que você nunca vai prosperar, que você nunca vai avançar, que você nunca vai casar, que a sua casa nunca será do Senhor, que os teus filhos nunca sairão das drogas, que você nunca vai conquistar, porque você é alguém que nada e morre na praia. Porque esta é uma mentira que o inferno coloca em você como se fosse uma verdade. E o diabo, ele é responsável por tudo que ele me oferece, mas eu sou responsável por tudo que eu aceito dele. Então às vezes você está aceitando aquilo que o inimigo te deu como uma verdade, e ele diz que você não presta, que você não tem valor, que você não pode, que aí você acabou de pecar de novo, mas domingo você está lá na igreja cantando. Aí você é do ministério de louvor, ou você que é do ministério de dança, do teatro, do kids, do acolhimento, do multimídia, você que prega, olha aí, você pecando. E você começa a acreditar: é verdade, Senhor, eu não presto. Para qual Senhor você acha que está falando isso? Porque sabe o que é que o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, falam ao meu e ao teu respeito? Povo santo, raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Pastor, mas eu pequei. Pecou? Levanta e grita: eu pequei, mas o meu Senhor, Ele me perdoa e me reposiciona. Porque quando você é alinhado com o perdão, você abandona o seu pecado. É de fé em fé, é de glória em glória que você vai vencendo. Mas não adianta você querer vencer na carne aquilo que tem te oprimido no espírito. Porque como nós já aprendemos aqui várias vezes, nós somos seres tricotômicos, compostos por corpo, alma e espírito. O meu corpo é a minha matéria, e eu tenho muita matéria. Eu sou tipo geografia. Alguns são estudos sociais. Ainda tem estudos sociais, tem mais não, né? Religião, pronto, religião. Quem ficasse em religião estava ferrado na escola. Tem aqueles que são matemática, né? Mores, por exemplo, você é física, química e matemática, minha filha. Porque você é cheia de fórmulas que sempre levam ao sucesso. Você, mano. Aleluia. Receba, gostasse? Anotem essa, homens. Cheio. Sempre rola uma química entre a gente. E essa química que, através da física, fará a multiplicação acontecer. Cheio. Vou tomar um gole d'água.
Cheio. O leão está rugindo. Gente, não adianta você querer vencer uma coisa que tem que ser tratada no espiritual e está influenciando a sua carne, se você está lutando de forma carnal. Tem gente que faz jejum para obter vitória. Não estou fazendo um jejum, graças a Deus aí, pastor. Estou sem assistir Netflix. Estou aí, pastor, tirei Coca-Cola da minha vida, aquele demônio. Eu li na internet, naquele versículo Google, que Coca-Cola é do diabo. Eu ia dizer uma heresia, mas não vou dizer não. Eu vou dizer. Vocês já viram o diabo criar alguma coisa que preste? O diabo não quer que preste não. A Coca-Cola, ela é uma delícia. É ou não é? Mas faz um mal infeliz. Ixi, pastor, então você fitness que toma refrigerante, receba essa tocha agora. Faz 2 anos que eu não tomo refrigerante. Pode não parecer, mas faz. Vou voltar para o sermão. Gente, nós somos corpo, alma e espírito. E o inimigo está sempre querendo destruir um desses pilares. Porque se um desses pilares estiver comprometido, ele desmorona o restante. Então ele quer que você acredite que você continua sendo alguém sem Cristo. Porque a única forma de você continuar preso ao pecado é se você continua fora de Cristo. Porque a palavra fala que aquele que está em Cristo é nova, as coisas velhas já se, e eis que tudo se fez. João capítulo 3 nos ensina que aquilo que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é necessário nascer de novo. E como é que eu posso nascer de novo? Nicodemos perguntou isso para Jesus. Mas como eu, velho, posso nascer de novo? Jesus disse: Nicodemos, tu não sabe de nada, Nicodemos. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, cara. Em verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, este não pode ver o reino de Deus. É por isso que tem tanta gente na igreja que fala assim: eu não sinto nada, eu não vejo nada. Mas é claro, você não nasceu de novo. Você abraçou uma religião. Você às vezes vem forçado. Se você quer sentir o Senhor, você tem que morrer para você e nascer para Ele, amém? Sim, você tem que matar esse velho homem, essa velha mulher, e deixar o novo, o protótipo do novo Adão nascer através de você. O novo padrão estabelecido pelo Senhor. Mas isso você só consegue com as armas espirituais. É por isso que Paulo está falando para o povo de Coríntio: as nossas armas não são armas carnais, porque elas são espirituais. Porque as armas espirituais me ajudam a derrubar as fortalezas, que é aquilo que nos prende, que nos impede de avançar. Os sofismas, que são os pensamentos que o diabo nos dá e que a gente toma como se fosse verdade. Se bem que tem pensamento que a gente cria sem o diabo, e o diabo até anota para usar com outras pessoas, de tão ruim que é. Mas se tu provares desse amor, se tu soubesses quem te pede água, se você soubesse quem te pede água, você pediria para Ele, e Ele te daria a água da vida. Hoje o Senhor quer te encontrar nesse lugar para te dizer isso. Abandone o seu diabo de estimação. Aprenda a deixar que Deus seja a sua justiça. Quantos aqui querem Deus como a sua justiça? Levanta a mão aí. Mas tem um princípio para isso.
Deus só vai ser a sua justiça quando você parar de usar Ele como a sua justificativa. Porque tem muita gente usando Deus para justificar direções tortuosas que estão tomando. E Deus não faz justiça para quem acha que pode usá-lo. Porque o caminho de Deus não desalinha. O caminho de Deus é reto. O caminho de Deus tem propósito. O caminho de Deus tem foco. Não, querido, o Senhor não quer que você troque de esposa não, viu? O Senhor não quer que você troque de marido não. O pior que seja, o Senhor pode ressuscitar esse homem aí, em nome de Jesus. Às vezes a sua solução não é sair do trabalho. Às vezes a sua solução é fazer com que o seu trabalho saia de você. Porque o seu nome é trabalho e o seu apelido é hora extra. Porque você leva para casa aquilo que você deveria deixar fora. Então não é o trabalho que lhe atrapalha, é você que atrapalha o trabalho. Limites, equilíbrio, alinhamento. Existem espíritos que precisam ser arrancados do meio do povo. Eu falei de Saul e eu vou destrinchá-lo agora, mas antes eu quero falar sobre um outro. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 5. O Senhor tem falado muito forte ao meu coração que estes são dois espíritos desalinhadores que têm removido a igreja do caminho que deveria estar. E quando eu falo da igreja, eu não estou falando da fonte, eu estou falando da igreja do Senhor. Porque hoje nós temos buscado muitas vezes um evangelho almático, um evangelho que afaga a minha alma, que não me confronta, um evangelho que dá um tapinha nas minhas costas e diz: é, tudo bem, permanece assim mesmo. Um evangelho que me traz fórmulas mágicas para conquistar coisas. O evangelho não é sobre ensinar pessoas a conquistar. O evangelho é sobre ensinar que as pessoas já foram conquistadas por alguém. Jesus nos conquistou na cruz, amém? E junto com isso Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, como diz a palavra do Senhor lá em Efésios. Vamos começar, por favor, do capítulo 4, no verso 32. Fica aí um pouquinho acima. Verso 32 diz assim: era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Verso 33: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. Verso 36: então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, da tribo de Levi, natural de Chipre, possuindo uma propriedade que recebeu por herança, vendeu-a, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade
e reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e depositou aos pés dos apóstolos. Depositou aonde, gente? Depositou aonde? Aos pés de quem? Muito bom. Verso 3: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que planejaste isso em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentistes para Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que viram e ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e levando para fora o sepultaram. Passando um período de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo do que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: Diz-me, vendeste portanto aquela propriedade? E respondeu ela: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Está aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão. Imediatamente ela caiu aos seus pés e morreu. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Gente, eu não sei vocês, mas quando a gente lê esse texto, não parece que Deus é ruim? Tipo, meu Deus, o povo vendeu um terreno, pegou um dinheiro, deu uma oferta para a igreja. Pior ainda, Senhor, o marido combinou com a esposa. A palavra não fala que tem que haver unidade no casamento. O que foi que eles fizeram de errado? Aprenda uma coisa: unidade sem princípio é um precipício. Unidade sem princípio é um precipício. Tem muita gente fazendo acordos que não são firmados em princípios da palavra, e que acham que estão fazendo isso em nome de Deus e pelo reino de Deus, e estão caminhando para um precipício de morte. Mas por que é que a gente leu sobre um homem chamado José antes? É porque José trouxe um agravante. Entenda uma coisa: se você quer andar com pessoas que estão num nível de relacionamento onde o limite dado por Deus é maior, você precisa entrar no mesmo nível de limite, porque senão isso vai trazer morte para você. Barnabé era da tribo de Levi. A tribo de Levi era a única das 12 tribos de Israel que não tinha direito a nenhuma herança, por causa de uma situação que eu vou contar já já. Então todas as 11 tribos tinham sempre direito à herança, menos a tribo de Levi. Barnabé recebeu uma herança, e eu acredito que a primeira coisa que ele pensou foi: tudo isso que Deus me deu não é para mim, porque eu sei quem eu sou, eu conheço a minha identidade, a minha tribo não pode ter herança. E o que ele fez? Ele pegou tudo e colocou aos pés de quem, gente? O apostolado simboliza o fundamento da igreja, o ensino da verdade, que me mantém alicerçado na rocha que é Cristo.
Sabe o que é que ele estava dizendo? Eu reconheço a minha verdade e o inimigo não vai me distrair colocando dinheiro na minha mão. Então isso que veio até mim não é para que permaneça na minha mão. Eu vou colocar os pés do fundamento. Está aqui. Só que Ananias achou aquilo tão bonito, com Safira. Imagina as pessoas aplaudindo Barnabé, Júnior. Cara, que bonito, ele entregou tudo que ele tinha. Que coisa linda. Aí eu fico imaginando na congregação, sabe, Ananias e Safira. Amor, aquele terreno que a gente tem, vamos fazer como ele está fazendo. Tem problema você querer fazer o que o outro está fazendo? Não. Porque você pode se espelhar em alguém. Paulo disse, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ora, se eu estou vendo alguém fazendo algo pelo reino, que faz o meu ventre saltar, que faz o meu coração queimar, eu posso fazer também, porque aquilo está sendo um modelo para mim. O problema é quando eu estabeleço um modelo e entro no caminho do modelo, e no meio do caminho eu decido quebrar o princípio que foi estabelecido pelo modelo. Mas é dinheiro demais, amor. Fica estranho, né, gente, falando contigo isso. Falar com o aquário. Mas é dinheiro demais, amor. Vamos dar uma parte, porque já abençoou a obra. É, não é, amor? É. Então vamos falar para os discípulos que a gente está dando uma parte? Não. Vamos entregar, porque vão pensar que assim como Barnabé a gente está dando tudo. Cara, o problema não é você dar pouco. O problema é quando você quer entrar na fila de quem está dando tudo para dar só o seu resto. Porque Deus nunca precisou e não precisa das tuas migalhas. Você acha que Deus fica no céu? Meu Deus, Ele não orou hoje. Meu Deus, não, eu mesmo, Ele não orou hoje. Ora, filho não dorme sem orar, não. Deus não precisa das suas migalhas. Somos nós que precisamos entregar tudo para Ele. Só que a gente só quer entregar uma parte de alguém que se entregou completamente. Tem gente que está há 50 anos numa igreja e não entende isso. Domingo passado, o louvor estava aqui ministrando. Duda, tem 16 anos, filha, é? 15, meu Deus do céu. Duda tem 15 anos. Sabe o que é que essa menina de 15 anos estava aqui no altar dizendo? Quando nós estamos na presença de Deus, a gente tem que entregar tudo. Porque quando Cristo foi crucificado, Ele não crucificou só uma parte, Ele foi entregue completamente. Mas você, que tem 10 anos de caminhada, vê um irmão precisando de ajuda, diz, eu vou ajudar. Abre a carteira, tem uma nota de 100, uma nota de 2, e você dá nota de R$2, porque você quer dar do que sobra. Porque você quer chegar aqui e quer que toque a música que você acha bonita. Porque você quer chegar aqui e quer aprender 7 passos para ficar milionário. Aqui não. Aqui você aprende a morrer por um Deus que morreu por você. Porque só ressuscita aquele que morre por um propósito. Ou você entrega tudo, ou você não dá nada. Vamos acabar com isso dentro da igreja, gente. De performance. De pessoas que querem mostrar para os outros que fazem, mas não fazem nada por inteiro para o Senhor. Até quando você vai ser uma fraude no meio dos seus amigos? Até quando você vai ser o cara que bebe e ele diz, mas tu não é crente? E você dá aquele sorriso amarelo. Até quando você vai ser inconstante? Vem uma semana para a igreja, escuta Deus, no outro dia já está vendo pornografia na internet. Sobe no altar, faz um voto com a mulher de Deus, com a filha dele. E em casa você oprime, agride,
violenta, reprime, mas do lado de fora quer que ela fique rindo. Em nome de Jesus, que a mentira caia por terra nesse lugar hoje, que a verdade de Deus se estabeleça em nós, amém? Não andem em acordo com pessoas que não estão dispostas a dar tudo, porque quem caminha com Cristo ou entrega tudo ou não entrega nada para Ele. Ele não precisa da sua esmola. Somos nós que precisamos da misericórdia dEle. O espírito de Ananias e Safira tem que cair no meio da igreja. Um espírito de performance. Você, ministro de louvor, que sobe aqui para cantar e não acredita no que você está cantando, você é um hipócrita. Você que sobe para dançar e não crê no que está fazendo no profético, você é hipócrita. Quem sobe para pregar, e quem estiver me assistindo também, você sobe para pregar, tem um microfone, tem uma palavra e declara uma coisa que você não acredita. Isso é hipocrisia. Mas a gente mantém uma performance. Se veste como crente, fala como crente, anda como crente, mas não crê em Deus. Porque quem crê em Deus, do seu interior fluirão rios, 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 rios de água viva. Se nada não está fluindo de você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, cara. Pastor, como é que eu sei se o espírito de Ananias e Safira está sobre mim? Deus me deu 4 características. Primeiro, perceba se você não é alguém que está competindo sempre com as pessoas. Você sempre quer se destacar, quer aparecer mais do que os outros, e você se sente ferido quando você não tem a evidência que o outro tem. Outra coisa, a falsa piedade. Eu fico imaginando eles levando a oferta com cara de piedoso. Eu fico imaginando eles indo até os pés de Pedro, e a igreja olhando e pensando: meu Deus, eles, olha só quanto dinheiro eles estão dando para a igreja. Cuidado com a falsa piedade, com gente que tem cara de cachorrinho, mas tem alma de cão. Cuidado. Como é que eu descubro, pastor? Você não descobre, você sente. Relacione-se com o Espírito Santo, que Ele vai lhe dar discernimento para você saber quem deve ficar perto de você ou não. Uma outra característica de quem carrega o espírito de Ananias e Safira são dissimulados. Eles fingem muito bem. Você fica até com pena. Você tem vontade de ajudar. Você fica contra os apóstolos. Meu Deus, olha o que fizeram. Como Pedro pôde ser tão mau. Que exagero. Não, Pedro é muito religioso. Que radicalismo. Cara, eu vou dizer uma coisa para você aqui, em nome de Jesus. O amor pelo perdido tem que ser radical. Amém? Amém? E por que a santidade para Deus tem que ser comedida? Por que a gente fala que tem que amar todo mundo de forma radical, mas quando se trata de santidade a gente diz: não, mas porque eu sou falho. Sabe por quê? Porque a gente ama mais as pessoas do que o Deus que nos criou. É por isso que a gente quer se movimentar na carne e na alma, mas fica apagando o Espírito. Não apagueis o Espírito. Deixa o Senhor queimar através de você. Deixa Ele queimar tudo aquilo que não está prestando, mas que está dentro de você. Deixa Ele remover o que tem de ser removido dentro de você, amém? Cuidado com os dissimulados. E a última característica: coitadinhos. Sempre dizem que estão sendo perseguidos. Todo lugar, no trabalho, na igreja, em casa ou numa casinha de sapê, estão sendo perseguidos. Não, porque todo mundo me persegue,
é contra mim. Eu nunca vi, pastor, tanta gente para ter inveja de mim. Eu já vi crente, aqui não, andando, gente, com aquele olhinho contra o mal olhado. Rapaz, me ajuda a melhorar a igreja. Não faça isso não, cara. O teu escudo não é um amuletozinho que alguém fez, não. O teu escudo é o guarda de Sião, que não dorme nem vacila, e que está olhando para você em todo o tempo, que é o seu escudo e a sua proteção, amém? Você não precisa de amuleto. Não, pastor, porque o meu signo, que signo o quê? Se tiver algum signo bíblico é leão, porque o leão está rugindo, amém? Você lá tem signo? Não, porque o meu ascendente em aquário com Cavaleiro do Zodíaco. Para! Tem gente que bota @ estamos na fonte, #sagitariano. Para de me queimar, cara, eu já sou queimado demais. O povo já fala tão mal de mim, então já fica ajudando. Me ajuda aí. Cara, sabe qual é o teu selo? É o Espírito Santo. Ele é quem governa a tua vida, como foi cantado aqui. A minha vida Ele governa, amém? Então pare com isso, cara. Fica comprando revista na banca. Agora não, agora é na internet. Deixa eu ver como é que está meu dia hoje. A cor é azul. Eita, meu Deus, vou sair de azul, Senhor. A unção de Smurf sobre mim, vem, Deus. Eita, na cor é amarela. Final de ano, gente, pelo amor de Deus. Uma vez eu fui de camisa preta no culto da virada. A irmã disse: pastor! Eu disse: o que foi? O senhor está vestido assim. Eu disse: eu quero que tenha minha roupa, pelo amor de Deus. Preto, pastor, dá azar. Gente, se eu fosse uma mulher, um filho teria caído pela minha boca. Eu disse, então me diga qual é a cor. Aí amarelo fica rico. Gente, amarelo fica rico. Pelo amor de Deus. Para com isso, cara. Tem gente que come as sementes da uva, não sei para quê. Para com isso. Para com essas feitiçarias gospel. Aí é galho de arrudo ungido, água ungida, sal do Himalaia para emagrecer ungido. O único ungido que muda a tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. O ungido de Deus, Ele muda a tua história, amém? É Ele quem muda as tuas finanças. Você pode usar preto, azul, amarelo, cor de laranja. Para com isso. Quebre o espírito de Ananias e Safira da sua vida. Diga assim comigo: eu, em nome de Jesus, destrono o espírito de Ananias e Safira da minha vida. Eu rejeito, em nome de Jesus, tudo que tem me levado para perto dessas práticas. Aí tem um outro, viu? Que é o espírito de Saul, que tem que cair na sua vida. Gente, Saul teve um começo promissor. Se você ler do capítulo 10 ao capítulo 15 de 1 Samuel, você vai ver o processo de escolha, de unção, de início e de maldição no reinado de Saul, em um ano. Gente, a palavra fala que Saul, ele se destacava no meio dos outros pela beleza dele. Diz que ele era um homem de ombros erguidos, de cabelos ele tinha cabelos.
o pai dele tinha perdido 2 jumentinhas, 2 burrinhas, e ele saiu para procurar. Não encontrando, o moço, o servo que estava com ele, disse: vamos descansar nessa cidade. E lá estava Samuel, porque o povo havia pedido um rei a Samuel. Não era tempo ainda do povo ter um rei, mas o povo queria um rei, porque o povo tinha medo de Samuel morrer e os filhos de Samuel assumirem, porque Samuel era o profeta, e os filhos de Samuel andavam em libertinagem. Então o povo dizia: Samuel, nós gostamos de você, mas se você morrer, os seus filhos assumem. Nós não queremos, dá-nos um rei como as outras nações têm. Aí Samuel chegou chorando: Deus, eles não me querem mais. E Deus disse: Samuel, deixa de presepada. Não está escrito assim não, pelo amor de Deus. Para com isso, Samuel. Eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Mas se eles querem um rei segundo a maneira deles, então vamos dar um rei para eles. E aí Deus fala para Samuel que alguém de Belém, da tribo de Benjamim, vai chegar pela manhã procurando 2 burrinhas que estavam perdidas. E aquele homem será o rei. Quando ele encontra com Saul, ele pergunta o que Saul estava fazendo, e Saul diz: vim à procura de 2 burrinhas do meu pai que haviam se perdido. E Samuel diz: acaso não és tu aquele que o Senhor está levantando para ser o rei? E ele conta para Saul tudo. E Saul diz: mas eu, Saul humilde, minha gente muito humilde, eu, o rei, sim, você vai ser o rei. Samuel começa a liberar palavras sobre Saul. E ele começa a dizer que Saul vai ser levantado como um rei, que o Senhor vai fazer com que ele se movimente no profético. Veja só. E o texto fala que quando Samuel terminou de falar com Saul, quando Saul deu as costas para Samuel, Deus transformou o coração de Saul e colocou o espírito dele sobre Saul. Quando Saul foi para o seu destino, os profetas vinham descendo, tocando adufes, e Saul para diante dos profetas e faz, sabe o que? Profetiza tudo como Deus havia mandado. Depois ele é ungido rei, as assembleias de todas as tribos são reunidas. Samuel levanta Saul como um rei, ele é ungido com óleo, e ele sai para o seu destino profético. Um ano depois, Samuel havia dito a Saul que quando chegasse nas eiras, esperasse por ele, após aquela data que com 7 dias ele chegaria para fazer o sacrifício. Saul sobe para fazer o sacrifício, espera Samuel, e Samuel ainda não havia chegado. O povo começa a perguntar para Saul se o sacrifício não vai acontecer. E esse é o grande problema de algumas pessoas, é de que elas não suportam a pressão do mundo. Deus chama você para viver algo incrível, e as pessoas do mundo começam a te pressionar. Mas só um copinho, não, mas só uma vez, não, é só um traguinho, é só uma olhadinha, é só uma puladinha de cerca. Saul sacrificou quando não podia. Quando ele terminou de fazer o sacrifício, quem chegou? Quem chegou? Samuel. Saul, o que foi que você fez? Eu sacrifiquei, a gente estava te esperando. E ele disse: cara, Deus ia confirmar hoje o teu reinado. E depois de confirmar o teu reinado, ele tinha me dito que o que a tua mão fizesse, ele seria contigo. Saul ficou: não, eu não. Samuel, como você faz uma coisa dessa, cara? Depois o Senhor dá uma outra direção através de Samuel. Avança contra o exército, derruba, mata todo mundo, não deixa nada vivo. Saul avança, destrói o exército, mas mantém o rei Agag vivo. Traz os bois, os novilhos, quando Deus havia mandado matar tudo. E quando Samuel chega e diz: que barulho é esse que eu estou ouvindo? Parece um mugido do boi, parece o balançar dos chocalhos. E ele diz:
nós trouxemos para sacrificar o teu Deus. E Samuel diz: acaso o Senhor prefere um sacrifício do que obediência? Acaso você acha que o Senhor prefere que você sacrifique do que você obedeça? Ele está dizendo: você acha que o Senhor prefere a sua religiosidade do que o seu coração? Não posso entrar na igreja porque eu estou de bermuda. Não posso ir hoje na igreja porque eu estou sem dinheiro da passagem, eu tenho vergonha de pedir carona. Não vou tomar santa ceia porque eu pequei. Então você não vai tomar ceia mais nunca, cara. A sua religiosidade está poupando aquilo que já deveria estar morto na sua vida. Sabe o que Samuel fez? Ele mandou matar tudo. E depois Agag chegou, dizendo assim: agora já vou, porque a ira de morte já deve ter passado. E quando Samuel olhou e disse: assim como pela sua espada muitas mães ficaram sem os seus filhos, assim também a tua mãe ficará sem o filho. E Samuel, a palavra fala, despedaçou Agag. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai levantar alguém para matar aquilo que você não matou. E você vai passar a sua vida pensando: por que é que eu não matei aquilo na minha vida? Começo promissor, um meio desastroso. O reinado de Saul foi sem a presença de Deus, com inveja de um menino que foi ungido para ser rei no seu lugar. E sabe como ele morreu? O exército inimigo se aproximava dele, e ele olha para o seu escudeiro e faz: me mata, para que eu não morra pela mão de um filisteu. E o escudeiro diz: não, meu senhor, não tenho coragem. E o escudeiro se mata para não matar o rei. Sabe o que é que ele faz? Ele se joga contra a espada dele. Aquilo que Deus te deu, se você tornar no seu objeto de idolatria, esta será a razão da sua morte. A espada do rei simbolizava a força do seu cetro, e ele morreu fincado naquilo que era o seu símbolo de autoridade. Porque a autoridade sem a presença é apenas um rótulo mentiroso. Não tem força, não tem vigor. E eu quero encerrar essa mensagem. Saul não teve limites, não porque Deus não deu, mas porque ele não quis obedecer. Ele quis fazer aquilo que ele não deveria ter feito. Deixa eu te dizer uma coisa: o seu destino não é o que você sonhou, é o que Deus traçou para você. Diga assim comigo: eu rejeito, em nome de Jesus, o espírito de Saul. Eu rejeito os meios desastrosos e os fins trágicos. Eu declaro que a minha vida andará dentro da direção e alinhado com a estrada de Deus para mim, em nome de Jesus. Saul teve um começo promissor e um final trágico, mas um homem chamado Moisés teve um começo trágico e um fim promissor. Quando Moisés nasceu, disseram para Faraó que um libertador havia nascido. Faraó mandou matar todas as crianças. A mãe de Moisés o escondeu, depois o colocou num cestinho e o colocou na água.
A filha de Faraó encontrou Moisés, recebeu como se fosse um presente dos deuses, criou como seu filho dentro do palácio, mas como ela não tinha leite para amamentar, mandou para que uma hebreia pudesse fazer isso, e quem fez? Joquebede, a mãe de Moisés, amamentou o filho que ela havia colocado no rio. Porque tudo aquilo que você solta para proteger em nome do Senhor, Deus traz de volta para você, amém? Moisés cresceu, atingiu uma idade maiorzinha, foi morar no palácio. Foi criado com os costumes egípcios, tratado como um príncipe. Cresceu vendo o Faraó governar, com todas as regalias. Até que ele mata um egípcio que tentava matar um hebreu. E depois de perceber que havia sido descoberto, ele foge. Vai morar nos desertos de Midian. Lá ele conhece a sua esposa, casa, começa a construir a sua vida, ajudando o seu sogro Jetro. E um dia ele está caminhando pelas planícies. Lá no capítulo 3 de Êxodo, Moisés ele é chamado para levar o povo que estava cativo para a terra prometida. Preste muita atenção nesse final, para você pegar tudo aquilo que Deus está liberando aqui. Então primeiro Moisés foi chamado para levar o povo para uma terra prometida. Está lá em Êxodo capítulo 3, depois você pode anotar e acompanhar em casa. Então Moisés, tudo aquilo que você conhece, as pragas do Egito, o povo é liberto, ele atravessa o mar vermelho, Deus abre o mar para o povo passar, e eles começam a caminhar no deserto. E Êxodo capítulo 24, deixa eu ler para vocês, não precisa acender não, gente. Êxodo 24, lê aqui rapidinho, para a gente ganhar tempo. Versos do 9 ao 18, diz assim: agora Deus já está falando com Moisés, e no capítulo 24 ele está confirmando a aliança que tem com Moisés, para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Agora o povo já está no deserto nessa direção. Êxodo 24, 9 diz assim: subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que se parecia com o céu na claridade. Verso 11: Deus contudo não estendeu a sua mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Disse Moisés aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Arão e Hu ficam convosco, e quem tiver alguma questão se chegará até eles. Tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia chamou Deus Moisés do meio da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Preste atenção. O povo subiu o monte, 70 anciãos, Moisés, Josué e os sacerdotes, filhos de Arão, com Arão. E eles viram o Senhor, e eles viram o chão do lugar onde o Senhor estava. Eram como que pedras de safira, que pareciam o céu iluminado. E Deus não os matou por isso, mas disse: daqui vocês não passam. Moisés, sobe para o meu lugar. Aí Moisés pega só Josué e começa a subir. Aí Deus diz: pronto, agora Josué fica aí, Moisés, sobe mais. E
quando Moisés chegou no cume do monte, uma nuvem envolveu aquele lugar e as pessoas viam a nuvem, mas a voz disse: Moisés, entra aqui. Aí Moisés entrou na nuvem. Gente, 40 dias e 40 noites. Eu já tinha dado Moisés por morto. Se eu estivesse lá, e morreu, não aguentou não. Morreu. E como é que, quem é doido de entrar na nuvem? Gente, vocês já ficaram viajando assim? Olha, agora a gente vai longe. Vocês já ficaram viajando assim? O que foi que Moisés viu nesses 40 dias dentro da nuvem? Ou vocês acham que ele chegou, sentou na frente de Deus e Deus na frente dele, eles ficaram 40 dias assim, ó. O que será que Moisés viu naquele lugar? Depois de 40 dias Moisés desceu. Um dia eles estavam no deserto e o povo teve sede. E Deus disse: bate com a vara na rocha que vai sair água. E ele bateu e saiu água. Depois de um tempo o povo teve sede de novo. E ele disse: Deus, o povo tem sede, eu vou bater de novo na rocha. Ele disse: não, você vai só pedir que a água vai sair. Aí Moisés disse: está certo. Aí o povo começou a pressionar: temos sede, temos sede. Fizeram um protesto, queimaram os pneus. Aí Moisés não aguentou e deu com um cajado na rocha. Saiu água? Saiu? Saiu. E o povo bebeu. Acho que Moisés disse: funcionou. E Deus disse: Moisés, você me desobedeceu. Eu não disse que era para ser assim. E por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Gente, se eu sou Moisés nessa hora, eu me agarrava com aquele cajado e eu quero desesperar: Deus, não, Senhor, por favor, não, Senhor, não. Sabe uma pizza que a gente leva da mãe, aquela escandalosa? Não, mãe. Mãe não está aqui hoje não, né? Ainda bem. Mãe, quando pegava feroz. Mas vocês viram em algum momento Moisés perguntando na Bíblia: por que, Senhor? Deixa eu entrar. Mas, Senhor, eu vi o mar se abrir, eu tirei o povo do Egito. Como isso não é justo, Deus? O que será que tinha na cabeça de Moisés que ele não se desesperou? Mas ele fez um pedido. A gente vê lá em Deuteronômio capítulo 3 e no final do livro dos Números. Moisés, ele faz um pedido. Deixa eu ler para vocês. Eu tenho que ler isso. Meu Deus, me ajuda a terminar esse sermão, Senhor. Senão o sermão não é uma dissertação. Deuteronômio capítulo 3, versos 25 ao 18. Diz assim, ó: olha, Moisés, presta atenção para você não perder o fio da meada, pelo amor de Deus, viu? Louvor conectado aí, hein? Prepara, em nome de Jesus. Verso 25: rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Aí o verso 26: o Senhor, porém, indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me: basta, não me fales mais a respeito disso. Moisés disse: Senhor, deixa eu só olhar. Eu não vou entrar não, mas deixa eu só olhar. E Deus disse: não fale sobre isso comigo, já basta. Aí quando eu digo que Deus é fofo, vocês não acreditam.
Ele pareceu brabo, né? Olha o que acontece. Ele diz isso aí no verso 27. Ele diz assim: sobe ao cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul e para o oriente. Tipo, olha para tudo e vê a terra com os teus próprios olhos, porque tu não atravessarás o Jordão. Moisés disse: deixa eu só ver. Ele disse: não, e não me peça mais isso, mas suba o monte e olhe. É tipo quando a gente pede a mãe: mãe, deixa eu tomar outro todinho. Não, tome só um. Quem gosta de todinho aqui? Aí, eu estou fazendo patrocínio. Aleluia. Gente, sabe como Moisés morreu? Ele subiu outro monte e ninguém foi com ele. E lá ele morreu. Depois ele foi colocado, aí sim, em um sepulcro. E a palavra fala que Satanás tentou roubar o corpo de Moisés, mas Miguel estava lá protegendo. Só que Josué e os outros nunca mais acharam o corpo de Moisés. Aí um dia Jesus disse: Pedro, Tiago e João, vamos ali comigo no alto do monte. E ele subiu o monte. E quando ele subiu o monte, uma nuvem cercou Jesus. Aí adivinha quem apareceu do lado de Jesus? Elias, que havia subido numa carruagem de fogo, e Moisés. Mas Moisés não tinha morrido, pelo amor de Deus. De onde é que Moisés veio? Porque Elias, eu li que ele não morreu, mas Moisés morreu. Mas nunca mais ninguém achou o corpo de Moisés. E por que que Miguel estava guardando o corpo de Moisés? Se Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Era o espírito de Moisés. Jesus ainda não havia descido ao mundo dos mortos para tomar os que lá estavam. Moisés era para estar morto. Moisés era da tribo de Levi. Gênesis 34. Jacó e os seus filhos estão na terra. A filha de Jacó, chamada Diná, uma mulher muito bonita, vai conhecer as outras mulheres da região. Quando ela é capturada por um homem chamado Siquém, filho de Amor, um heveu governante da região. Aquele homem abusa sexualmente de Diná. Só que ele se apaixona por ela. E ele vai até Jacó, o pai dele vai até Jacó com o filho, e diz: o meu filho errou porque violentou a tua filha, mas ele caiu por amores por ela e ele quer casar com a tua filha. Jacó, para evitar uma guerra, concorda. Mas quando Levi fica sabendo disso, ele planeja com o seu outro irmão. Chegam até estes dois homens, Siquém e Amor, e dizem: nós só concordaremos se todos forem circuncidados. E eles concordam, porque a palavra fala que Siquém estava caindo de amores por Diná. Todos os homens foram circuncidados. E por estarem fracos fisicamente, Levi entra com o outro irmão e mata todos os homens e aleja toda a criação. Os outros irmãos entram e saqueiam a terra e eles dizem:
Acaso vocês acham que nós deixaríamos que a nossa irmã casasse com alguém que a violentou? Quando ele volta para casa, Jacó diz: o que foi que vocês fizeram? Por causa disso, a tribo de Levi, das 12 tribos de Israel, lembram que Barnabé era da tribo de Levi? A tribo de Levi é a única agora que não tem mais direito à herança. A tribo de Levi não tem direito à herança. Então, quando Moisés está chegando na terra, lá em Números, no final do livro dos Números, ele começa a dividir as terras e dizer: a terra de Rúben, a terra de Judá, a terra de José, a terra de Benjamim é essa, mas os levitas não terão terra. Aquilo que os irmãos derem será para eles, porque eles não têm direito à herança. Agora pensa bem, Moisés, o libertador do povo, ele era de uma tribo que não merecia herança. Se Moisés entra na terra prometida, ele ia ser mais um naquele lugar, porque a tribo dele não merecia herança. Então, se você acha que Deus estava sendo mal com Moisés, isso vai mudar agora na sua vida, em nome de Jesus. Mas vocês lembram que quando Moisés subiu o monte, ele passou 40 dias e 40 noites com o Senhor dentro da nuvem de glória. Por causa disso, Jacó retirou a herança da tribo de Levi, a tribo que Moisés e Arão faziam parte. E agora, Moisés? E agora? O que é que acontece? Vou dizer para vocês. No dia que o Senhor chamou Moisés para aquele lugar, Moisés viu uma terra que ele desejou muito mais do que a terra que havia sido prometida para o povo que estava saindo do Egito. E sabe por que Moisés não esperneou? Pela graça terrena. Porque quando Deus disse: você não entra na terra prometida aqui, na terra prometida da terra, Moisés deve ter pensado: eita! Só tem um lugar para eu ir. Porque naqueles 40 dias, o Senhor ensinou a Moisés como deveria ser construído o tabernáculo. E adivinha onde é que está o tabernáculo de Deus? Na Nova Sião, a Nova Jerusalém. Moisés viu o lugar de Deus, porque Deus disse: Moisés, sobe, vem aqui para o meu lugar. E ele entrou no céu por 40 dias e 40 noites. E quem olha para o céu não quer mais a terra. Quem olha para o lugar celestial, lá que é a terra prometida. Porque diziam assim: Moisés olhou tudo e dizia: eita, lá mana terra, mana leite e mel. Mas o lugar que eu vi, as ruas são de ouro. O lugar que eu vi, os anjos declaram que ele é santo, 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 santo. E eu quero estar nesse lugar. Ele viu o céu aberto. Aí você pensa assim: pastor, e por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus escolhe alguém que não tem direito à herança para entregar a herança do povo? Porque a terra prometida era uma herança. Havia sido prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Mas quem está entrando é o povo que um homem que não merecia a herança estava levando. Mas por que isso? Porque Deus trabalha assim, ó. 2 Coríntios capítulo 4, que nos responde isso. Eita Deus. Segunda Coríntios capítulo 4, a partir do verso 7. Olha só. Moisés era alguém que não merecia herança, mas o que ele carregava dentro dele, cara, ninguém tinha. Porque Deus usa muitas vezes alguém que não pode entrar só para abrir a porta para que o outro entre. Se você quer andar no nível de Deus, você tem que estar pronto
para levar pessoas a lugares que você não vai poder entrar. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Por isso Moisés estava se mantendo firme. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Sabe por que Moisés foi falar com o faraó? Porque ele creu na sarça que falou com ele. Também nós cremos e por isso também falamos. Presta atenção. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o nosso olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporal, mas as que não se veem são eternas. Aleluia! Moisés viu que tudo que era terreno é maravilhoso, mas ele já tinha visto que aquilo que é eterno era muito melhor. Se você quer andar com um Deus ilimitado, reconheça os seus limites, mas busque mais nele, mais nele. Não ande por uma Canaã. Não ande por uma Canaã. Ande por uma nova Jerusalém. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você pode ficar de pé e dar um brado de vitória a Ele. Você pode aplaudir a esse Deus. Sim, aplaude esse Deus, aplaude esse Deus, aplaude esse Deus.